concorde com as revelações, as denúncias do ex-deputado Roberto Jefferson. Mas a pergunta que eu queria fazer ao senhor diz respeito à traição. O senhor disse a todos os brasileiros, nesse caso, que foi traído, mas até hoje o senhor não disse quem foi que traiu o senhor, não deu os nomes dos traidores. Num outro momento, por outro lado, o senhor manifestou solidariedade abertamente a ex-deputados petistas e a ex-ministros seus. Antes de se tornar presidente, a memória que o Brasil tem, candidato, era de alguém que veementemente cobrava punição para quem quer que aparecesse diante de uma câmera de televisão suspeito de alguma coisa, mesmo que as culpas não tivessem sido provadas ainda. O que foi que fez o senhor mudar tanto de comportamento? Não, primeiro você deve estar falando de outra pessoa. Eu nunca pedi para que ninguém fosse condenado antes de provar a sua culpa. Até porque não, eu afastei todos que estavam dentro do governo federal foram afastados, todos, sem distinção. Todos os funcionários públicos, seja do primeiro, segundo ou terceiro escalão, o ex-ministro da Casa Civil? Foi afastado. O senhor o foi afastou? afastado. Eu o afastei. Afastei o Zé Dirceu, afastei o Palocci, afastei outros funcionários que estavam envolvidos e vou continuar afastando. Agora, quando se trata de punir, punir significa você respeitar o Estado de Direito. Eu quero para todo mundo o que eu quero para mim. O direito de provar que eu sou inocente e o meu acusador provar que eu sou culpado. O governo não acusa, o governo age. O governo não sai para a imprensa dizendo, olha, tal pessoa cometeu um erro, não. O governo pune, afasta e abre sindicância. E os órgãos do Poder Judiciário da Polícia Federal é que vão investigar. E isso é a única forma de nós continuarmos combatendo a corrupção e a malversação do patrimônio público nesse país. Antes da gente mudar então de assunto, o seu amigo Paulo Okamoto disse que teria pago uma dívida do senhor de R$30 mil, uma dívida que o senhor nem reconhece. Pelas suas declarações entregues à Justiça Federal, à Justiça Eleitoral, você poderia até ter pago essa dívida. Por que o senhor deixou então ele arcar com esse prejuízo? Primeiro porque ele admite que cometeu um erro de não ter descontado na minha indenização quando eu me afastei do PT. Segundo, eu não devo ao PT, portanto eu não deveria pagar. O que eu disse é o seguinte, quer pagar, se pague, porque eu não vou pagar porque não devo ao PT. Mas o fato dele, de aliados dele, terem tentado tanto bloquear aquela quebra de sigilo, não pode levar o eleitor a pensar que havia algo a esconder, presidente? É um direito dele não querer quebrar o sigilo dele. É um direito de qualquer cidadão. Amanhã isso pode estar acontecendo com você, pode estar acontecendo comigo, pode estar acontecendo com o William. E nós vamos utilizar todos os mecanismos que o direito nos dá para que nós possamos nos defender. Ainda se fosse uma questão delicada que indiretamente envolvesse o nome do presidente. Não, ainda que alguém pudesse imaginar que nesse país um presidente da República, sabe, se entendesse que tivesse qualquer culpa, ficaria muito mais barato ser pago os 29, 28 ou 27 mil reais. Alguma coisa. E eu continuo dizendo, quero aproveitar essa pergunta para dizer o seguinte, olha, não devo, não tomei dinheiro emprestado e por isso não paguei. Ok, presidente, vamos falar um pouquinho de segurança pública. Antes de o senhor assumir a presidência, quando candidato, o senhor repetia, o Brasil não produz cocaína. Para a gente combater tráfico de cocaína, tráfico de arma, tem que fechar as fronteiras, tem que reforçar a Polícia Federal, é um trabalho da Polícia Federal nas fronteiras, nos portos, nos aeroportos do Brasil. Há 4 anos o senhor é o comandante maior da Polícia Federal brasileira e, no entanto, o que se percebe hoje é que o tráfico aterroriza ainda mais a população brasileira. Onde é que o senhor errou? Eu penso que nós precisamos conversar esse assunto com a maior seriedade. Em primeiro lugar, o Brasil tem praticamente 17 mil quilômetros de fronteira. Não é 17 metros, são 17 milhões. 7 milhões 760 de costa marítima e quase 9 milhões de fronteira seca. Se você tivesse um exército de 3 milhões de soldados, ou a Polícia Federal de 4 milhões, ainda assim você não controlaria toda a nossa fronteira. Mas o senhor, como candidato, parecia desenhar um quadro mais fácil. A Polícia Federal está desbaratando quadrilha e prendendo quadrilha vinculada ao narcotráfico como jamais foi preso nesse país. Como jamais foi preso nesse país. Quando eu terminar a entrevista, eu vou entregar para você o relatório do trabalho que a Polícia Federal fez. Para você perceber, para vocês perceberem o seguinte, é que quando sai a notícia que a polícia desbaratou uma quadrilha, mas não diz desde quando funcionava essa quadrilha. Dá a impressão de que aconteceu ontem. Não, aconteceu há muito tempo. E nós estamos, não apenas
investindo de forma excepcional na inteligência da Polícia Federal, como estamos investindo em criar condições para que ela tenha instrumentos para trabalhar. O senhor tem 30 segundos para encerrar. Se o senhor se reeleger, o que o senhor considera que terá cumprido a sua meta se o senhor tiver feito? Veja, eu pretendo continuar dando sequência ao que estamos fazendo. Que o Brasil viva o seu melhor momento econômico, o Brasil cresce o emprego, cresce a economia, cresce as exportações. A única coisa que cai é o salário, é a inflação e os juros que estão caindo. O resto, os trabalhadores tiveram aumento de salário, os aposentados tiveram aumento de salário e o nosso tempo acabou. É uma coisa que está baixando.